Olá, galera. Professor Fábio Ribeiro. Bem, turma, vamos aí para os exercícios de aplicação sobre acústica, né? Falaremos hoje sobre efeito Doppler, tá? Que é um fenômeno ondulatório. Lembrando que ocorre tanto com as ondas sonoras, né? Esse efeito, quanto com as ondas luminosas. Ok, turma? Primeira questão. O observador ouve o apito de um trem se aproximando e depois se afastando, conforme figuras 1 e 2. Né? Vocês estão observando aí a ilustração. Tá? Sabendo que o apito do trem soa com frequência natural contínua, a frequência do apito ouvida pelo observador, tá, turma? Nós temos aí essas alternativas aqui. Bem, turma, o que é o efeito Doppler? Tá? O efeito Doppler, tá, ocorre quando ocorre deslocamento relativo da fonte em relação ao observador. Tá? Então, se existe um deslocamento, tá, ou da fonte ou do observador, tá, nós temos aí efeito Doppler. Se tanto a fonte quanto o observador estiverem em repouso, tá, nós não temos o que? Efeito Doppler. Tá? Bem, o que ocorre nessa situação aqui? Tá? Nós temos aqui o observador e nós temos aqui um trem, tá, emitindo um som com uma frequência natural contínua, se aproximando desse, desse observador, certo? Bem, ao se aproximar, né, a fonte aqui, ao se aproximar do observador, tá, o que ele percebe aqui? Tá? Ele vai perceber um som com alta frequência, um som mais agudo. Tá? Então, na aproximação, o som percebido pelo observador, tá, ele é de alta frequência. Tá? É um som agudo. Ok, turma? E ao se afastar, né, no caso aqui a fonte, se afastando do observador, ele vai percebendo aí um som de baixa frequência, ou seja, um som mais grave. Tá? Então, nesse caso aqui, a frequência do apito ouvida pelo observador, tá, ela aumenta na aproximação e diminui no afastamento do trem. Tá, pessoal? Tranquilo? Ok? Então, vamos aqui avaliar aqui as alternativas. Letra A. Aumenta na aproximação e permanece constante no afastamento do trem. Não, está totalmente errado isso aqui. Tá? Tranquilo? Aumenta na aproximação, mas não vai permanecer constante no afastamento. E sim vai diminuir no afastamento do trem. Letra B. Aumenta tanto na aproximação quanto no afastamento do trem? Também não. Letra C. É constante tanto na aproximação quanto no afastamento do trem? Também não. Tá, pessoal? Letra D. Aumenta na aproximação e diminui no afastamento do trem. Essa aqui é a alternativa correta. Tá certo? Tranquilo? Letra E. Diminui na aproximação e aumenta no afastamento do trem. Beleza, turma? Então, de posse das informações, né, que foram colocadas aqui com relação ao efeito Doppler, né, e os fenômenos aí percebidos aí pelo observador, tanto na aproximação do trem emitindo o som, quanto no afastamento, né, do mesmo, a alternativa correta aqui, turma, é a letra D, né, pessoal? D de dado. Ok, turma? Tranquilo? Vamos aí, turma, para a segunda questão. Uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade 0,1 da velocidade do som no ar. O automóvel está buzinando e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. O som ouvido pelo observador terá uma frequência de... Bem, turma, aqui também é uma questão que envolve, né, efeito Doppler, tá certo? Coloquei para vocês que só ocorre efeito Doppler quando eu tenho movimento, tá, relativo da fonte que está emitindo o som com relação ao observador, tá? Aquele que ouve o som, ok? Se tanto a fonte que está emitindo o som quanto o observador, tá? Aquele que recebe o som, tá? Tanto a fonte quanto o observador estiverem em repouso, eu não tenho efeito Doppler, tá? Ou seja, a frequência contínua, tá, emitida, ou melhor, contida no som emitido
pela fonte, ela é percebida, tá, da mesma forma pelo observador. Tá? Então, o que é o efeito Doppler? É quando ele percebe uma frequência aparente, tá? Em virtude do movimento da fonte, tá? Em relação a ele, tá? Ou dele em relação à fonte. É importante deixar isso bem claro, tá certo, turma? Então, nessa questão aqui, tá? Nós iremos calcular, tá? O som ouvido pelo observador, tá certo? Ou melhor dizendo, a frequência, tá? Do som ouvido pelo observador, tá? Tendo em vista que o automóvel aqui, ele está se movimentando em relação a ele. Beleza, turma? Tranquilo? Nesse caso, o automóvel está o quê? Emitindo um som, né? O automóvel está o quê? Buzinando, beleza? Então, nós vamos o quê? Aplicar aqui a expressão do efeito Doppler, tá? Tranquilo? Beleza, turma? E o cálculo fica da seguinte forma aí. Aqui, né, nós temos aqui os dados, né? Importante nós estabelecemos essa relação aqui, tá? Entre a velocidade da fonte, no caso a velocidade do automóvel, em relação à velocidade do som no ar. E aqui na questão ele coloca que a velocidade da fonte, né, que é a velocidade do automóvel, é 0,1 da velocidade do som no ar, tá? Aqui ele coloca o quê? A frequência, né? Que é a frequência emitida, né? A frequência contida no som emitido pelo automóvel, que é de 990 Hz, tá, pessoal? Então, vamos lá. Bem, turma, nós temos aqui, né, a equação, né, do efeito Doppler. Temos aqui a resolução da questão, tá? Bem, a equação do efeito Doppler, nós temos aqui a frequência aparente igual à frequência da fonte, abrindo parênteses aqui, né? A velocidade do som no ar mais a velocidade do observador, dividido por a velocidade do som no ar menos a velocidade da fonte, tá? Bem, turma, aqui nessa expressão, quando nós pegamos a expressão do efeito Doppler, tá? Tanto aqui no numerador quanto no denominador, tá? Vem mais ou menos, né? Então aqui em cima mais ou menos e aqui embaixo também mais ou menos. Como utilizar esses sinais, professor? Para nós utilizarmos esses sinais, nós iremos adotar um sentido, tá? Considerar um sentido, tá? Para utilizarmos aí o sinal positivo ou negativo. Bem, o sentido que nós vamos considerar na questão é o seguinte, tá? Nós temos o observador e a fonte, tá? Então, esse sentido que nós iremos adotar como positivo será do observador para a fonte, certo? Tranquilo? Então, tudo que é contrário a esse sentido é negativo, tá? Então, por que ficou positivo aqui em cima? Porque o observador ele está parado. Beleza, turma? E aqui embaixo, por que o sinal da velocidade da fonte é negativo? Porque se eu adoto o sentido positivo do observador para a fonte, tendo em vista que a fonte se desloca no sentido contrário, tá? A esse sentido adotado, né? Esse sinal é o quê? Negativo. Tá? Então, por isso que nós temos aqui positivo em cima e negativo embaixo. Tá? Então, é importante deixarmos isso daí bem claro. Beleza, turma? Fazendo aí as devidas substituições, nós temos aqui, ó, a frequência aparente, né, é igual. A frequência da fonte é quanto? 990 Hz. Beleza, turma? Nós temos aqui a velocidade do som no ar, mais 0, né? Para a velocidade do observador. Por que 0? Porque o observador está parado. Beleza, turma? Dividido por velocidade do som no ar menos. Quem é a velocidade da fonte? 0,1 da velocidade do som no ar, porque ele colocou aqui na questão, tá? Foi estabelecida aqui uma relação entre a velocidade da fonte, tá? E a velocidade do som no ar. Então, a velocidade da fonte é 0,1 da velocidade do som no ar. Beleza? Então, nós vamos pegar aqui ó, no lugar da velocidade da fonte e substituir por esse valor aqui, ó, que foi dado aqui na questão. Beleza, galera? Tranquilo? Aqui, ó, não precisa do valor da velocidade do som. Tá? Em algumas questões ele considera 330 ou 340. Então, não há necessidade. É um valor muito fácil de memorizar. Mas nesse caso aqui não é preciso. Tá? Porque quando formos aqui resolver a questão, nós vamos simplificar em cima e embaixo aqui. Tranquilo? Então não há necessidade de você substituir aqui e colocar o valor da velocidade do som no ar.
beleza? Que é 340 ou 330. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então, resolvendo essa continha aqui, nós temos para a frequência aparente 1.100 Hz. Tá, pessoal? Essa aqui é a nossa resposta. Tranquilo, galera? Então, de posse aí dessa resposta que nós obtivemos aí, né? Realizando todo este cálculo aqui, a alternativa correta é a letra B, né, pessoal? B de bola. Beleza, turma? Terceira questão. Uma pessoa está sentada em uma praça quando se aproxima um carro de polícia com velocidade de 80 km por hora. A sirene do carro está ligada e emite um som de frequência de 800 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, calcule. Letra A, a frequência aparente percebida pelo observador. E letra B, o comprimento de onda percebido pelo observador. Bem, turma, essa questão aqui ela é parecida com a questão anterior, né? com a segunda questão, tá? Com um pequeno detalhe, aqui além da frequência aparente, né, que ele pede para nós calcularmos, nós vamos determinar também o comprimento de onda, né, percebido pelo observador, tá certo, turma? Então nós temos aqui os dados, né, da questão, os dados fornecidos, tá? Velocidade da fonte 80 km por hora, aqui nós vamos utilizar, né, no SI, né, metros por segundo, 22,2. Basta você pegar esse valor e dividir por 3,6, né? Então nós temos aí a velocidade da fonte em metros por segundo, 22,2, né? Tranquilo? E a frequência da fonte, né? 800 Hz. Nós temos aqui também a velocidade do som no ar, né? 340 metros por segundo. E a velocidade do observador, né? Mais uma vez aí considerando aí o observador parado, né? Aqui a questão diz que a pessoa está sentada, né, em uma praça, tá? Bem, o sentido adotado como positivo, tá, é do observador para a fonte. Então, se a fonte se desloca no sentido contrário a esse sentido adotado, o sinal da fonte é negativo, né? Então, nós temos aí, né, a expressão para o cálculo, né, para o cálculo desta letra A, né, que é a expressão aí do efeito Doppler, tá? Então, o cálculo aí fica da seguinte forma. Bem, turma, temos aqui a expressão do efeito Doppler, né? A mesma que foi utilizada na questão anterior, né? Frequência aparente é igual à frequência da fonte, tá? Velocidade do som no ar, mais... Por que que é mais? Tá? Porque, no caso aqui, a pessoa que está sentada na praça, né? Ela está o quê? Parada, né? Mais a velocidade do observador, tá? Dividido pela velocidade do som no ar, menos a velocidade da fonte. Por que que o sinal da velocidade da fonte é negativo? Tá? Porque o sentido positivo adotado é do observador para a fonte. Tá? Então, se existe aí um deslocamento da fonte no sentido contrário a esse sentido, né, que foi adotado como positivo, tá? O sinal da velocidade da fonte é o quê? Negativo. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, então, nós temos aí, né, a resolução, né, da questão, né, fazendo as devidas substituições. Nós temos aqui a frequência aparente é igual a 800 Hz, né? Aqui nós temos a velocidade do som no ar, né, que é 340, mais zero, né? Por quê? Porque nós vimos que o observador, né, a pessoa está sentada, está parada, né? Dividido por 340 menos 22,2, né? Que é a velocidade da fonte. Beleza, turma? Resolvendo essa continha aqui, nós temos que a frequência aparente é igual a 855 Hz. Beleza, turma? Tranquilo? Essa é a resposta da letra A, né? Frequência aparente percebida pelo observador, tá? Vamos agora para a letra B, né? Vamos determinar o comprimento de onda percebido pelo observador, tá? Nós utilizaremos aqui, para o cálculo da letra B, tá? A velocidade do som no ar, né? Que é 340 metros por segundo, tá? E a frequência percebida pelo observador, tá? Tranquilo?
E aí nós vamos aqui aplicar, né, utilizando essas duas grandezas aqui para determinarmos o comprimento de onda, nós vamos aplicar a equação da onda, né? Todos nós já vimos, né, e conhecemos a equação da onda, né? A equação da onda relaciona a velocidade, frequência e comprimento de onda. Beleza, turma? Tranquilo? Então, nós temos aqui, né, o comprimento de onda é igual à velocidade do som no ar dividido pela frequência percebida, né? Então, o comprimento de onda é igual a 340, né, que é a velocidade do som no ar, que foi dado aqui na questão, dividido por 855 Hz, né, que é a frequência aí aparente, né, a frequência percebida aí pelo observador. Fazendo essa divisãozinha aqui, nós temos aqui, ó, o comprimento de onda é igual a 0,4 metros. Beleza, turma? Esse aqui é o comprimento de onda, né, a resposta aí da letra B. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, turma, eu espero que vocês aí tenham gostado aí, né, das questões, né, desses exercícios de aplicação, né, sobre efeito Doppler, né? Tranquilo? Lembrando que o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório que ocorre tanto com as ondas sonoras quanto com as ondas o quê? Luminosas, né? Tranquilo, turma? Beleza? Então estarei à disposição de vocês aí para as possíveis dúvidas. Ok, galera? Um abração a todos e tchau, tchau.